Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Histórias, Lendas e Viagens. Eu sou o professor André Moreira e estarei conduzindo vocês neste curso de Egiptologia. Para você que chegou até aqui, meus parabéns, porque até o momento nós vimos apenas a história e o nosso curso começa a ficar interessante a partir de agora, pois chegamos na era da construção das pirâmides. Então neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre a religião egípcia, como que era, a filosofia deles no passado, e daremos então origem à construção das pirâmides. Bora lá, aula número 6. Sejam bem-vindos. Dando continuidade ao nosso curso, chegamos então na era das construções das pirâmides. Mas antes de falarmos das pirâmides, precisamos entender um pouquinho como funcionava a religião no Antigo Egito. As religiões antigas são compreendidas como resultado de ações em vida. Nessa compreensão estão incluídas as crenças, as experiências, os conhecimentos e as comunicações com seres sobrenaturais. A religião egípcia era puramente um politeísmo, ou seja, girava em torno da adoração de vários deuses, incluindo nesse panteão o antropozoomorfismo, que eram os deuses com a forma humana e animal. Muitos desses deuses eram associados a determinadas forças da natureza. O politeísmo egípcio era acompanhado pela forte crença em uma vida após a morte. Mas tudo isso possui uma história que vem lá de trás. Na mitologia egípcia, um drama principal ocorreu envolvendo a primeira geração de deuses, onde os protagonistas principais foram Osíris, Ísis, Sete e Horus. De forma resumida, Osíris foi assassinado por seu irmão Sete, que o despedaçou em 14 partes. Ísis, a deusa da magia e esposa de Osíris, localizou e juntou os pedaços do seu marido, e com a ajuda de Anubis, ele foi embalsamado e mumificado, tornando-se a primeira múmia do Egito. Esse procedimento foi de extrema importância para que a deusa Ísis, através de um ritual mágico, conseguisse ressuscitar Osíris, pois a alma do morto precisaria encontrar o seu corpo. O ato foi consumado com êxito e Osíris ressuscitou, dando tempo de Ísis conceber um filho dele, e que depois esse filho seria chamado de Horus, seria o futuro herdeiro ao trono do Egito. Após o feitiço de Ísis, Osíris morreu novamente, indo morar no além. Lá ele se tornou o juiz dos mortos. Então observem que a mumificação se originou lá atrás, no mito de Osíris. Sendo esses os primórdios da religião do Egito, os egípcios tinham uma filosofia de vida totalmente focada na vida após a morte. Eles eram extremamente preocupados com isso e viviam todas suas vidas se preparando para esse acontecimento. Para os antigos egípcios, a alma era imortal, um conceito metafísico, e a vida eterna nos campos de junco, chamado de Aru, era altamente desejável. A alma para os egípcios era composta de partes diversas. Não existia apenas a forma física, mas sim 8 partes imortais que sobreviviam à morte. Portanto, as 8 partes imortais e mais o corpo físico completariam as 9 partes do ser humano. Nas tumbas, o Livro dos Mortos, que na verdade tem o nome de Saída para a Luz do Dia, é uma coleção de textos que aborda toda a viagem do morto com uma vida pós-morte. Foi através da leitura desses textos que foi possível tentar entendermos os conceitos dos antigos egípcios.
A parte mais importante da alma egípcia era o coração metafísico. Ele enfrentaria a pesagem na balança do deus Anubis, no tribunal de Osíris. Mas antes, para a alma chegar ao submundo, a mente, era preciso cruzar os 21 pilares, passar pelas 15 entradas e cruzar 7 salas, até chegar no saguão das duas verdades, onde o coração, frente a Osíris e aos 42 juízes, seria pesado. Mais adiante teremos um vídeo especial explanando todo esse misticismo. É um assunto fascinante e que vale a pena aprofundarmos. Sendo assim, nesse primeiro momento, o importante é entendermos que para os egípcios, a conservação do corpo após a morte, através da mumificação, era fundamental para que o mesmo pudesse ressuscitar no além. Motivo que fazia com que eles se preocupassem onde seria um local seguro para serem sepultados. Segundo a crença, os mortos precisavam carregar consigo, ou seja, levar para sua tumba, tudo o que precisariam para viver no outro plano, que seria similar à vida na Terra. Portanto, a tumba dos reis podia conter joias, vestes, sandálias, roupas íntimas, brinquedos, jogos de tabuleiro, tronos, utensílios e até armas. Os faraós, que eram praticamente descendentes dos deuses, ou melhor, encarnação deles aqui na Terra, precisavam ter uma tumba especial, uma construção robusta, que aguentaria as intempéries durante a passagem do tempo. Ainda em vida e no controle do poder, ou seja, no trono do Egito, eles começaram a construir túmulos, desde a primeira dinastia do período arcaico. Esses túmulos se chamavam mastabas. As mastabas eram edificações onde eram sepultados os faraós ou os nobres importantes do Egito Antigo. Tinham um formato trapezoidal e o seu comprimento era de aproximadamente 4 vezes a sua largura. As mastabas precederiam as famosas pirâmides. Os homens mais ricos exigiriam túmulos mais sofisticados, mas um formato não eliminou o outro. Os dois coexistiram e as mastabas continuaram sendo uma alternativa mais simples. Na próxima aula daremos sequência nesse assunto e chegaremos em Djoser, o faraó que construiu a primeira pirâmide. Aguardem!